paz, igreja. Que todos se encontrem bem, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus. Convido os irmãos a lermos ao Salmo 96, que diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome. Cada dia proclame a sua salvação. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses das nações. Não passa de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios, trazendo as ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina, por isso firme está o mundo, e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus, e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo o que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que nele há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque ele vem. Vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo, ele convida todas as nações a louvarem o Senhor como o único Deus, porque Deus, ele é o único de ser adorado, honrado, exaltado entre as nações, pois o Senhor reina, ele é soberano. Como o Salmo diz aqui, o Senhor, ele voltará para nos julgar, né? Ele vem com a sua justiça, com a sua fidelidade, e precisamos nos voltarmos para o Senhor, pois só Ele, irmãos, só Ele pode nos socorrer nesses momentos tão difíceis que estamos passando, né? Mas temos que manter nossa fé, ser firmes, né? Assim como João Batista, que foi até o final e não vacilou, assim como Paulo também, que manteve sua fé até o final. Precisamos estarmos voltados para Deus, porque eu acredito que esse mundo cada vez mais vai se estreitar. Então precisamos sim conhecer a palavra de Deus, firmar em Deus, saber que Jesus é a nossa rocha, para que possamos nos fortalecer, porque sem Ele, irmão, a gente não consegue passar por essas atribulações. E graças damos a Deus, né, que o Senhor venha abençoar essa semana que se inicia, que o Senhor guarde cada um dos irmãos, né, sua família, sua parentela, que o Senhor possa continuar nos guardando desse mal que assola o mundo, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amados, mais uma vez estamos com vocês, amém? Em mais um culto ao nosso Deus. E como sempre eu digo, eu espero que você esteja bem, esteja tranquilo em sua casa, com sua família, amém? Para cultuar ao Senhor. Hoje é uma noite de ceia, daqui a pouco nós estaremos ceando juntos, amém? Mas antes eu quero ministrar a palavra do Senhor, levar até você aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Essa palavra, meus amados, não é minha. Essa palavra é do presidente do nosso ministério, é do nosso apóstolo Sinomar, tá? É uma palavra geral, ela é enviada para todas as igrejas, sempre deve ser ministrada em cultos de ceia, ok?
Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 34. E nós vamos ler 4 versículos deste Salmo, ok? Para darmos então início a essa ministração. Glória a Deus. Salmo de número 34, versículos 4, 6, 17 e 19. Vamos então à leitura. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Versículos 17 e depois 19. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aleluia. Queridos, essas palavras, temores, angústias, dificuldades, tribulações, provações, aflições, a maior parte da população mundial está passando por essas situações. A maior parte das pessoas tem tido esses sentimentos, não é verdade? Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, né? Tempo de pandemia. E como entender essas coisas, né? Como entender isso? Há um propósito para tudo isso que está acontecendo no mundo, em tua vida, em minha vida, amados. Eu quero dizer para vocês que Deus, Ele está permitindo esse tempo. São tempos realmente de angústias, de aflições, né? Mas eu acredito que o propósito de Deus é nos lapidar. Amém? É nos quebrantar também. É um tempo do tratamento de Deus para com o seu povo, para com a sua igreja. E também é um tempo deste tratamento de Deus para com as nações, queridos. E tem muita gente comentando por aí, né? Ou se perguntando, tudo isso provém de Deus ou do diabo? Eu mesmo tenho ouvido, né? As pessoas com essas indagações. É de Deus ou do diabo o que está acontecendo? Eu quero dizer para vocês que Deus usa até o diabo. Deus usa até o diabo para o cumprimento dos seus desígnios. Vocês se lembram de Jó, por exemplo? Quem já leu o livro de Jó? Eu quero até fazer uma pergunta. O que aconteceu com Jó? Foi Deus agindo ou foi o diabo? Queridos, é lógico que era o diabo agindo diretamente na vida de Jó, mas sob a permissão de Deus. Não é verdade? Então, amados, Deus é soberano. E se está acontecendo isso no mundo, Deus está permitindo, porque há um propósito de Deus. E eu concordo com muitos pregadores que têm dito que a vida não será mais a mesma quando passar tudo isso, né? A vida das pessoas não serão mais as mesmas. E até em relação à igreja também, ao povo de Deus. O Espírito de Deus está trabalhando por detrás dos bastidores, pode ter certeza disso. E todos nós, queridos, nós queremos saborear vitórias, não é mesmo? Todos nós queremos, de fato, ser mais que vencedores ao longo da nossa vida, nós que cremos realmente em Deus, né? E como é que alguém se torna uma pessoa vitoriosa, meus irmãos? É quando há enfrentamentos, é quando há
lutas, meus queridos, porque não há vitória sem antes houver lutas, enfrentamentos. Ok, meus amados? Então eu vejo, sabe, esse tempo como uma oportunidade que Deus está dando para mim e para você, para sairmos disto, de tudo isso, vitoriosos. Mas só que nós temos que saber como lutar. A palavra do Senhor diz que as nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então nós devemos lutar da maneira certa, meus irmãos. Como é que você está enfrentando tudo isso? Você está permitindo a angústia tomar conta da sua alma? A ansiedade? Ou você está olhando para a palavra de Deus? Você está considerando a palavra de Deus, o que Ele diz em sua palavra? Então, queridos, Deus Ele nos dará a vitória se nós formos de fato à luta. E aqui o apóstolo, ele citou um padre muito conhecido por suas frases, né? O nome desse padre é Savonarola, e ele se tornou uma pessoa muito conhecida por frases célebres, né? E umas delas eu quero ler aqui. Savonarola, né? Ele diz aqui: se não há inimigo, não há luta. Se não há luta, não há vitória. Se não há vitória, não há coroa. Muito interessante, né? Essas frases. Uma outra frase aqui, né? Nunca veremos as maravilhas do arco-íris antes de vermos a tempestade e a escuridão do céu. E é verdade, queridos. O arco-íris só aparece depois de uma tempestade, ok? Depois de uma escuridão do céu. E quando nós vemos o arco-íris, nós ficamos boquiabertos, né? Aquele arco que Deus estabeleceu desde Gênesis, né? Depois das chuvas, Deus disse que apareceria um arco, como sinal de que a terra nunca mais seria afligida por um dilúvio, né? Até este arco que aparece nos céus, a palavra de Deus tem explicação para isso, né? Por isso nós devemos crer nessa palavra. Amém? Também, queridos, está escrito lá, nós vemos isso em Oséias, capítulo 4, versículo 6, né? Não por força, está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, ok? Zacarias 4, 6 registra este versículo. Não por força, queridos, não é por violência, não é pelo poder humano, mas é pelo Espírito de Deus. Então, amados, como nós lemos as referências lá do Salmo 34, esse é o momento, queridos, da igreja clamar, amém? Da igreja buscar a Deus, dela se posicionar em oração, queridos, por arrependimento, por avivamento, pelo derramamento do poder de Deus. É o momento da igreja olhar para os céus e voltar-se para Deus, amém? É o momento realmente de nos arrependermos, de clamarmos pela plenitude do Espírito Santo, de intercedermos também pelas famílias, pelas pessoas que se encontram angustiadas. A igreja não pode ficar assistindo a tudo isso, né? Não, mas a igreja deve se posicionar em oração, num clamor diante de Deus, amém? Orações poderosas mudam o rumo da história. Você crê nisso? Eu li um livro, né? Toque o mundo através da oração. E esse livro abençoou profundamente a minha vida, queridos. Embora tenhamos entendimento sobre oração, né? Ainda que compreendamos todos os mistérios da oração, ainda que você leia todos os livros que falem sobre oração, você nunca aprenderá a orar
se você não orar. Né? A teoria sem a prática não tem nenhuma consistência, meus queridos. Então não basta você entender sobre a oração, mas nós precisamos sim de dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. Amém? Quando nos ajoelhamos na presença de Deus, é que nos agigantamos como homens e mulheres de oração. Aleluia, glória a Deus. Amados, quando nós praticamos a oração, as barreiras que se deparam diante de nós, as dificuldades, né, que surgem no nosso caminho, se tornam, na verdade, oportunidades em nossas vidas. Então, seja um homem de oração, amém? Seja uma mulher de oração. É tempo de buscar a Deus, queridos. É tempo de nos derramarmos diante dele, tá? E eu quero dizer para você também que nem sempre as dificuldades de um caminho significam que Deus não quer que andemos por ele. Vocês se lembram do estudo que eu dei aqui sobre a necessidade de permanecermos no caminho de Deus, mesmo que este caminho seja difícil? É verdade, meus irmãos. Deus está no comando das nossas vidas e de todas as coisas. Se está difícil andar por este caminho, ore a Deus para que Ele te conceda capacitação e graça para que você percorra, né? Para que você cumpra o seu propósito. Aleluia. Queridos, muitas vezes neste caminho nós encontramos pedras. E andar sobre as pedras é complicado. Eu mesmo morei em cidade de interior, e quando eu ia nos rios, né, tomar banho, levava a família, tinham muitas pedras às margens do rio, né? Além de praia, de areia, né? Tinha muitas pedras. E eu me lembro que eu andava descalço, né? Ali sobre aquelas pedras. Queridos, que dificuldade! Não é fácil, sabe, você andar sobre as pedras. Tem muitas pedras pontiagudas, né? E ali a gente anda com uma extrema dificuldade, sentindo uma dorzinha aqui. Na verdade, os pés estão sendo massageados, né? Mas assim, não é fácil. Mas eu quero dizer para você que, havendo pedras neste caminho, eu quero dizer para você que Deus ele vai colocar calçados adequados para que andemos sobre essas pedras. Deus está sempre conosco, amém? E existe um provérbio grego também que diz o seguinte: todas as coisas boas da vida são difíceis. Você concorda com esse provérbio? Eu concordo. Todas as coisas boas da vida são difíceis. E é verdade, né? Então é por isso que nós não podemos desistir. Amém? Nós temos que ser pessoas perseverantes, meus irmãos. Né? E Deus muitas vezes está nos testando, provando a nossa fé. Se a nossa fé realmente é como o ouro, né? Ou se ela é mais depurada até do que o próprio ouro. Glória a Deus. Uma fé robusta, meus queridos, ela se transforma num escudo. Vocês já leram lá em Efésios 6, o escudo da fé, né? Com o qual nós apagamos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé robusta, ela se transforma nesse escudo, que nos protege, meus irmãos, de todos os dardos, de todos os vírus, amém? De quaisquer outras setas inflamadas. Então, em nome de Jesus, que a sua fé esteja crescendo cada dia mais. E a fé, queridos, vem pelo ouvir. A fé vem pela própria palavra de Deus. Leia a Bíblia. Medite na palavra. Se fortaleça nela em nome de Jesus. Amém. E concluindo essa palavra, são os espinhos em nossos caminhos que nos levam a alçar voo. Você quer voar alto? Você quer voar como a águia? Então, não reclame dos espinhos,
que estão no seu caminho. Não reclame das pedras, não reclame das dificuldades, mas que você possa dizer para Deus: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso que está acontecendo na minha vida? Eu quero aprender, meu Pai. Eu quero alçar voos, né? Eu quero voar como a águia. Sabe? Essa tem que ser a sua visão do que lhe acontece, mesmo que sejam coisas desagradáveis, né? Amém? Você sabia que aquela areia que se infiltra traiçoeiramente na concha da ostra, né, é que produz a pérola? Interessante isso, né? Quando as pessoas acham uma ostra e há uma pérola ali, né, escondida, oculta naquela ostra, aquela pérola foi formada justamente por esta areia, que ao longo do tempo, né, foi se calcificando e houve uma transformação, uma linda pérola, né, estava ali. Então é assim, queridos, que depois de muito tempo nasce, né, uma preciosidade, que é a pérola. E é dessa forma que Deus vai trabalhando na nossa vida também, tá? Através de situações difíceis que vão surgindo, o nosso caráter vai sendo moldado, queridos, no caráter de Deus, né? Vamos amadurecendo, vamos sendo aperfeiçoados, trabalhados pelo Espírito de Deus, através de adversidades, de momentos difíceis pelos quais passamos. Aqui tem uma frase muito interessante também na palavra do apóstolo: a escuridão da noite é vencida diariamente pela luz do sol. As nuvens podem esconder uma estrela, mas elas passam e a estrela fica. Você está entendendo o que essa palavra quer levar até você? Glória a Deus, né? Então, queridos, Deus, Ele permite sim os caminhos pedregosos, né? Mas nesse caminho Deus está nos guardando, nos amparando, amém? Ele está colocando sapatos adequados, né, para que andemos nesses caminhos. E todos nós estamos realmente em meio a essa grande epidemia, né? Essa pandemia, mas eu quero dizer que ela vai passar, amém? Vai passar, tenha paciência, viu? E aproveite esse tempo aí para você desfrutar da comunhão com sua família, né? Com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Aproveite também para buscar a Deus, meditar em sua palavra, ouvir de Deus, em nome de Jesus. Ela vai passar, nada é para sempre, meus irmãos, tá? E eu também vejo, o apóstolo aqui colocou que ele está tendo uma visão da igreja, eu também, queridos, o pastor João Batista aqui, né? Eu vejo uma igreja que está se reinventando todos os dias. E eu quero dizer para você, irmãos, que a história da igreja vai mudar. A história da sua vida vai mudar depois dessa pandemia. Eu creio num grande avivamento que Deus trará, sabe, sobre este planeta, sobre as pessoas, no nome de Jesus. Então, tenham fé, amém? Tenham esperança. Eu sei que haverá ainda muitas dificuldades, né? Haverá ainda muitas lágrimas, muitos desconfortos, mas brevemente, queridos, nós veremos que o soberano Senhor, o nosso Deus, El Shaddai, todo poderoso, meus irmãos. Sim, nós veremos o seu propósito se cumprindo em nossas vidas. Amém? Essas sombras desaparecerão, essa tempestade passará e a vontade de Deus prevalecerá em relação a tudo isso. E eu quero encerrar, então, essa palavra lendo lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, amém? Mateus capítulo 6, versículo 34. Farei o encerramento com essa leitura, tá? E em seguida estarei orando
por você, no nome de Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 34, a palavra diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Confie então o seu amanhã ao Senhor, tá? Não fique preocupado. Não se preocupe, não se turbe o seu coração. Apenas confie em Deus. Glória a Deus, né? Aleluia. O amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por essa mensagem poderosa, tremenda, meu Deus, que o Senhor colocou no coração do nosso apóstolo, meu Pai. Oh, meu Deus, obrigado, porque o Senhor me deu graça para transmiti-la às pessoas, meu Deus. Obrigado, meu Pai. E a minha oração, meu Deus, é para que o que nós ministramos aqui nessa palavra se cumpra nas vidas de cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, que entendamos o Teu propósito, meu Pai. Que tenhamos a visão, meu Deus, dos Teus desígnios. E que nos voltemos para o Senhor, meu Pai, em oração. Que possamos construir nesse tempo, meu Pai, uma intimidade com o Senhor, meu Deus. Pai, abre o nosso entendimento, para que possamos responder de maneira positiva ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E que, como resultado, possamos amadurecer, crescer, possamos nos despertar, meu Deus, para o que o Senhor tem para nós, meu Pai. Que o Senhor fortaleça as famílias que estão enlutadas, chorando os seus mortos, as famílias que estão abatidas, meu Deus. Que o Senhor abra portas para os desempregados, meu Deus. Oh, meu Pai, que o Senhor opere milagres, meu Deus. Se há pessoas precisando de milagres, meu Pai, que o Senhor possa fazer este milagre em favor dessas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, Papai querido, que possamos todos estar confiantes, meu Deus. Sim, meu Pai, se está acontecendo tudo isso é porque há um propósito do Senhor, meu Deus. E que nós tenhamos, meu Pai, corações abertos e voltados para compreender isso, meu Deus. E que toda a Tua vontade se cumpra na nossa vida, meu Pai. Vai passar essa pandemia, vai chegar ao fim, meu Deus. Oh, Papai, mas que de fato haja uma transformação na nossa mentalidade. Que as nações se voltem para o Senhor, meu Pai. Que os governos reconheçam que são impotentes. Se o Senhor não estiver no comando, meu Pai, são totalmente impotentes. Sim, meu Pai, que os governos se dobrem diante da Tua presença. As famílias passem a buscar o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, que muitos se despertem, meu Pai, sejam despertados pelo Senhor e se convertam a Jesus, meu Pai, à Tua palavra, no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós estamos agora no momento da ceia. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre o significado, né, do que nós faremos, que é comer do pão e beber do vinho. A ceia nos fala do sacrifício de Jesus. Nós temos dois elementos aqui, né? O pão, que aponta para o corpo de Jesus, que foi moído por nós, naquela cruz, né? E o vinho, que nos fala do seu sangue, que foi derramado por nós. A ceia é um mandamento de Deus, amém? Não é invenção de homens, né? Mas é propósito de Deus que todos aqueles que confessam a Jesus
como Salvador, como Senhor, comam do pão e bebam do vinho. Jesus, ele disse: fazei isto em memória de mim. Então, quando participamos da ceia, nós estamos fazendo em memória de Jesus. E a palavra também diz que até que ele venha, né? Qual é a conclusão? Quando nós participamos da ceia, nós estamos nos lembrando do sacrifício de Jesus, tá? Do preço que custou para Jesus a redenção da nossa alma. E ao mesmo tempo nós estamos também anunciando a sua volta. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E a palavra de Deus também, nós não vamos ler lá em 1 Coríntios, mas a palavra do Senhor diz que nós não podemos participar da ceia indignamente, mas com corações sinceros, amém? Sim, com gratidão em nossos corações, com louvor, né? Em adoração ao nosso Deus, reconhecendo de fato Ele como o Senhor das nossas vidas e tendo realmente o seu senhorio sobre as nossas vidas no nosso dia a dia. Isso quer dizer que eu não posso participar de maneira apenas religiosa, sabe? Ritualística. Não, queridos. Sempre quando tivermos oportunidades de comer do pão e beber do vinho, nós devemos fazer isso como um ato de adoração, tá? Com um coração realmente verdadeiro, agradecido e rendido ao Senhor, né? E com as nossas vidas no altar de Deus, amém? As nossas vidas moldadas pelo Espírito Santo, né? Em santificação e honra ao nome do Senhor. Desta forma, estaremos participando deste rito em verdade, amém? Não de maneira hipócrita ou teatral, amém, queridos? Então, que a nossa vida possa demonstrar no dia a dia, né? Que de fato estamos em Cristo, amém? E somos totalmente gratos a Ele, aleluia. Eu quero ler um texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, que nos fala sobre a ceia. A palavra diz assim, Marcos capítulo 14, versículos 22 ao 26. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu. Vamos orar pelo pão. Jesus abençoou o pão, né? Vamos orar para que Deus abençoe este pão também. Vamos consagrar este pão ao Senhor, amém? Para podermos participar. Eu espero que você esteja aí na sua casa, com sua família, já com o pãozinho aí, né? Preparado, o suco de uva aí já engatilhado também, né? Preparadinho, amém? Para participarmos dessa mesa. Então, ore juntamente comigo, amém? E consagre este pão ao Senhor, neste momento. Pai, no nome de Jesus, nós estamos agora com este pão, meu Pai. E conforme Jesus orou naquele cenáculo, juntamente com seus discípulos, quando ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, meu Pai, nós estamos crendo então, que esse pão, esse elemento está sendo consagrado agora ao Senhor, meu Deus. Estamos crendo que quando comermos dele, meu Pai, nós estaremos sim nos alimentando da carne de Jesus. Isto eu digo simbolicamente, meu Pai. Estaremos nos alimentando de Jesus, meu Pai, demonstrando assim que somos seus discípulos, que temos uma aliança com o Senhor, meu Pai, e que essa aliança implica numa vida de louvor, de adoração ao nome do Senhor, numa vida de honra a Cristo, meu Pai, como filhos, como suas testemunhas, enquanto vivermos, meu Pai.
Que o Teu nome seja mesmo engrandecido através das nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor nos conceda graça, meu Pai, para cumprirmos o Teu propósito como igreja e como filhos aqui, meu Pai, enquanto vivermos. Em nome de Jesus, está consagrado, meu Pai, bendito seja o nome do Senhor. Amém. E a palavra de Deus diz: Jesus abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Coma agora do pão, por favor. Aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, por este pão. Como o Senhor diz aqui em Tua palavra, é o Teu corpo que é dado por nós. Obrigado pelo sacrifício eficaz de Jesus, por tudo que Ele passou, meu Pai, por nós, por todo o Seu sofrimento, pela angústia que Ele passou por causa de cada um de nós, meu Pai, pela aflição de alma, meu Pai, que Ele sofreu. O sacrifício de Jesus não foi em vão, meu Pai. E nós estamos em obediência à Tua palavra, então, comendo deste pão e pela fé, nos alimentando da carne de Jesus. Sim, meu Pai, o que fazemos aqui tem um significado importante, meu Pai. Estamos em Cristo, pois em Sua palavra Ele diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. E por isso, então, estamos pela fé nos alimentando do Senhor. E vivemos por Ele, para Ele, meu Pai, para o Seu louvor e para a Sua glória, reconhecendo o Seu sacrifício. E no compromisso de irmos e de pregarmos o Evangelho, de sermos luzeiros neste mundo, de sermos o sal dessa terra, que o Senhor nos conceda graça para sermos exatamente conforme o Senhor quer, meu Pai, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra também diz aqui no versículo 23, do mesmo capítulo aí de Marcos 14. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Amém. Vamos consagrar também, amém? Esse suco de uva, vamos dar graças a Deus, né? Como todos sabem, o vinho nos fala do sangue de Jesus, né? Que foi derramado por nós. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos também pelo precioso e poderoso sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz por nós, o sangue que nos purifica de todo o pecado. Sim, meu Pai, o sangue que nos trouxe a redenção das nossas almas. Obrigado, Senhor, pelo sangue da nova e eterna aliança que temos em Cristo. Sim, meu Pai, bendito seja o nome do Senhor. Estamos fazendo isso em Tua memória, Jesus. Estamos nos lembrando da obra da cruz. Obrigado, Senhor. O Senhor morreu por nós, no nosso lugar, e ao mesmo tempo o Senhor nos incluiu em Tua morte. Morremos juntamente com Cristo e juntamente com Ele também ressuscitamos, meu Pai. Estamos numa aliança contigo, numa aliança, meu Pai, que da nossa parte implica em obedecermos, em honrarmos o Teu nome, meu Pai. Implica em confessarmos diante dos homens a Jesus como nosso Salvador e Senhor. E que o Senhor então nos conceda graça para isso, meu Pai, para que sejamos, na volta de Jesus, achados fiéis ao Senhor, meu Pai. Bendito seja o Teu nome. Aleluia. Está consagrado então, meu Pai, esse cálice. Aleluia. Glória a Deus. Amém. E a palavra ainda no versículo 23
Jesus deu aos seus discípulos o cálice e ele disse que todos deveriam beber, né? E todos beberam dele. Então Jesus lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade, lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Beba do cálice. Aleluia, glória a Deus. Obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado, meu Pai. O sangue de Jesus nos fala então da nova aliança que temos contigo. Obrigado por estarmos inseridos nessa aliança, meu Pai. Glória a Deus, Senhor. E que a nossa vida seja mesmo no nosso dia a dia, meu Pai, uma vida rendida ao Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, só a Tua graça para nos capacitar, meu Deus, a vivermos segundo a Tua vontade, só através do Teu Espírito em nós, meu Pai, operante em nossas vidas, meu Deus, para cumprirmos o Teu propósito. Aleluia, todo louvor, toda honra e toda glória damos a Jesus, o Teu Filho, Senhor. Aleluia, amém, glória a Deus. Aleluia, amém, meus amados. Espero que você tenha sido muito abençoado com este culto, né? Que Deus tenha falado de maneira forte ao seu coração. E ao participar da ceia também, eu espero que você esteja novamente confirmando diante do Senhor este compromisso que você tem, que eu tenho, de servi-lo, de amá-lo sobre todas as coisas, amém? E que haja sempre em nossos corações gratidão e louvor ao nosso Deus pela redenção das nossas almas, amém? Aleluia. Eu quero encerrar então ministrando a bênção sacerdotal. Receba em nome de Jesus sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai, por mais esta noite. Obrigado, Senhor, por mais esta semana que está iniciando. Pai, que o Teu favor esteja sobre nós no decorrer dessa semana. Senhor, que o nosso comportamento seja de fato de servos, meu Deus. Que o Teu Espírito, meu Pai, através de situações que surgirem nessa semana em nossas vidas, esteja nos conduzindo, meu Pai, de maneira que nos portemos, meu Pai, como filhos de fato, como pessoas que têm sido quebrantadas pelo Teu Espírito, perdoando as ofensas, meu Pai, pedindo perdão também, meu Pai, diante dos nossos erros, meu Pai, pedindo perdão ao nosso próximo, ao nosso irmão, meu Pai, à nossa família, meu Deus. Sim, Papai, obrigado, seja conosco, meu Pai, agora e para sempre, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador e Senhor, e as consolações e a comunhão do Espírito de Deus sejam sobre as nossas vidas, agora e para sempre. Uma ótima semana então, amém? Para você e para a sua família. Uma semana de muita bênção, né? Uma semana de muita presença de Deus, de conquistas, de alegrias, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.